Bom dia a todos os nossos ouvintes e bom dia aqui ao meu convidado muito especial que já passo a apresentar e que sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast do Portal das Artes. Meu nome é Marika e hoje tenho o prazer e na verdade uma honra de conversar aqui com uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, que é o nosso velejador olímpico, João Rodrigues. João, muito bem-vindo e muito grato por teres aceito o convite. Olha, mas obrigado pelo convite. Obrigado, Marika. Que bom. João, eu vou só recapitular, embora eu acredito que não é preciso fazer nenhuma apresentação, mas é só num jeito de honrar todo o teu percurso. É mesmo, que acho que é importante. Então, tu formaste em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico em 1996. É verdade. Tens exercido essa profissão em diversas entidades privadas e públicas e atualmente és diretor regional da Juventude. Correto? Exato. E paralelamente tu fizeste um grande percurso de alta competição, não é? Participaste em mais de 160 competições pelo mundo fora. Incrível. And counting. Exato. E representaste Portugal em 7 Jogos Olímpicos. É verdade. E não sei se ainda existe alguém que tenha representado tantas vezes quanto tu, portanto, tu tens Portugal, esse recorde. Sim, em Portugal, não é? sim. Verdade. Uau. Um privilégio. Privilégio. Uau. É um mérito. Obrigado. E para além disso, és praticante assíduo de yoga e és formador, instrutor de yoga. É verdade. Foi algo que abracei já há muitos anos. Pois é. E eu acho que foi aí que também te conheci pela primeira vez. Lembro-me, já tem mais de 20 anos que te vi numa aula de yoga que era à altura com o João de Biologos. Exatamente. E foi aí. E o que eu senti nessa altura de ti, de facto, foi muito foco, muita concentração. Lembro-me disso. Tem piada. É verdade. Então, João, tu nasceste na Ilha da Madeira, rodeada de mar, que eu acredito que todas as pessoas que nascem nesta ilha ganham um gosto especial pelo mar, mas tu ganhaste um pouco mais que as outras pessoas. Dedicaste a tua vida ao mar, então de onde é que tudo começou? É verdade, eu acho que qualquer pessoa que nasce nesta ilha tem, nem mais não seja um contato visual com o mar diário, que é realmente um privilégio, e acho que nós só nos damos muitas vezes consciência deste privilégio quando saímos da ilha e vamos para o território continental. Pois. E percebemos que nem toda a gente realmente tem esta vantagem de ver o mar todos os dias. Pois os meus pais são açorianos os dois, embora já tenham nascido cá na Madeira, mas eles vieram com uma bagagem também cultural de aproximação ao mar também muito forte e tentaram incutir isso aos filhos. Nós somos quatro irmãos. Portanto, desde muito cedo, nós temos sempre este contato com o mar. Nós até costumávamos dizer que íamos assinar o livro do Ponto ao Comunal do Funchal, à Quinta Calaça. Okay. Tal a quantidade de vezes que íamos lá, mesmo durante a semana, pelo menos no verão, quando os dias eram mais longos. Depois, no final dos anos 70, o meu pai comprou uma prancha de windsurf. O windsurf nessa altura estava a explodir. Na altura não havia por aqui, né? Não. Quer dizer, já havia algumas pessoas com pranchas de windsurf, mas o meu pai foi dos primeiros a comprar também um equipamento desses, que comprou na África do Sul. E, portanto, eu tinha 8 anos quando esse equipamento chegou aqui à Madeira, e era um equipamento para adultos, portanto, eu não tinha a mínima hipótese de conseguir velejar, e demorei mais ou menos um ano até conseguir levantar a vela. Para a primeira vez pelos meus próprios meios. E eu lembro, como se isso tivesse acontecido agora antes de vir para cá, do primeiro momento em que eu consegui fazer isso pelos meus próprios meios. E deslizei em cima do imenso azul, movido por algo que não se vê, só se sente, que é o vento, e soube que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Mas era nesse momento que surgiu essa chama? Uma paixão. Quer dizer, ela foi-se desenvolvendo ao longo daquele ano, porque o meu irmão mais velho, é 4 anos mais velho do que eu, teve a paciência de me levar inúmeras vezes com ele no windsurf, e usava depois a prancha sem vela para remar, para andar ali no Comunal, mas tinha esta vontade louca de conseguir um dia fazer aquilo sozinho, e portanto quando isso aconteceu foi tipo, uau, é isto mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida. E agora com 51... E tu tinhas o quê? 9 anos. 9 anos descobriste a tua missão da vida. Descobri uma paixão. A tua paixão. Realmente é um privilégio. Sim. E foi uma sorte também. Isto ter acontecido numa idade tão tenra, podia ter acontecido mais tarde, podia nunca ter acontecido até.
E isso foi de facto um acaso da vida. Foi uma circunstância que se proporcionou. Eu tinha a idade certa para começar. Se fosse mais cedo, eu provavelmente não teria. Que teriam passado um pouco ao lado. Eu estava mesmo naquela fase de crescimento em que eu estava a desenvolver-me e a ganhar, no fundo, as competências, a me chamar assim, as aptidões físicas para conseguir andar em cima da prancha do windsurf. Hoje em dia, uma criança com 6 anos pode fazê-lo porque o material está adaptado a crianças. E nós temos pois entendo. Temos velas no meu clube com 1,5 m quadrado e esta vela que eu usei na altura 6,8, portanto 6,8 metros quadrados, desculpe. Okay. E portanto era uma vela para adultos, mas era o que havia. Mas houve mais uma particularidade, é que eu não queria simplesmente andar de prancha, eu queria, se possível, fazê-lo na perfeição. Ora, o conceito de perfeição para uma criança de 9 anos era... Mas isso já nessa altura? Já nessa altura, eu queria muito fazer aquilo bem feito. Incrível. Mas o conceito de bem feito para uma criança de 9 anos era: vou tentar ficar um dia sem cair ao mar. Que era uma coisa impossível naquela altura, porque eu realmente estava sempre a cair à água. E o sofrimento que era levantar a vela, entretanto, fazia que este objetivo fosse, pelo menos, tentar alcançá-lo o mais rapidamente possível. E depois, claro que isto foi evoluindo ao longo do tempo. E depois nós havemos de deixar este tema na conversa, mas depois percebi que este conceito de tentar fazer algo na perfeição ou de fazer algo bem feito, que inicialmente eu realmente quis muito que acontecesse no windsurf, depois foi-se como que espalhando por osmose para tudo aquilo que eu podia fazer na vida. Eu podia fazer qualquer coisa bem feito, o que quer que fosse. Coisas tão simples como fazer a cama, que é uma coisa que eu detesto fazer, mas eu, quando a faço, pelo menos que a fizesse bem feita. Vou dar um exemplo. Adoro isso. Tu sabes, uma das frases que eu mais gosto, isto é em inglês, não sei exatamente qual é a melhor forma de traduzir para o português: how you do anything is how you do everything. Exatamente. E isso é uma das frases que também me tocou. Acho que com qualquer coisa nós podemos fazer bem feito, e agora tu estás a dizer isso, tu fizeste isso. E eu dou sempre este exemplo da cama, porque antes de eu me aperceber que isto realmente podia passar para outras áreas da minha vida, eu lembro que a minha mãe dizia-me sempre isto: esta cama está tão bem feita como a tua cara. Isto é, muito mal feita. Eu digo, obviamente, isto é brincar. Mas eu realmente fazia a cama horrivelmente. E foi aí que eu percebi: não, mas realmente eu posso fazer isto bem feito. E depois, quando fosse lavar a louça, eu também podia lavá-la bem, em vez de simplesmente lavá-la. E depois, quando estudava, podia estudar bem, em vez de simplesmente fingir que estudava. E quando ia andar de prancha, eu estava completamente focado naquilo, porque eu queria realmente fazer aquilo na perfeição. Porque tu, de facto, também depois, quando começas a estudar, te fazes a faculdade e fazes esta carreira também de alta competição, não é? E a partida para uma pessoa comum é tipo impossível juntar estas duas coisas, porque qualquer uma dessas requer a nossa dedicação, a nossa energia, o nosso empenho, mas tu conseguiste conciliar as duas coisas. Eu acho que, acima de tudo, isso é uma barreira cultural. E para percebermos como é que isso depois, de certa forma, isso foi ultrapassado ou foi abraçado até, eu acho que ali, quando eu tinha 12, 13 anos, houve um compromisso que foi estabelecido entre os meus pais e nós. Quando digo nós, os 4 irmãos. São 4 rapazes? São 4 rapazes. 2 gêmeos, mais novos do que eu, sou do meio, e depois tenho um irmão mais velho. E este compromisso era: os meus pais gostavam muito que nós tivéssemos uma formação, se tivéssemos capacidade para isso, que fosse pelo menos uma formação superior. Portanto, gostavam muito que nós seguíssemos uma carreira até académica, até eventualmente acabar um curso. E desde que nós cumpríssemos com esse compromisso, podíamos gerir o nosso tempo livre da forma que quiséssemos. Davam-nos, no fundo, autonomia para que nós geríssemos a nossa vida desde muito cedo. Isto também deve ser um facto muito simples. Os meus pais vieram para cá, mas nós não tínhamos mais família cá. Portanto, não tínhamos avós, não tínhamos tios. Portanto, nós tínhamos que ganhar autonomia rapidamente, porque não tínhamos... Os meus pais trabalhavam, a minha mãe é professora, o meu pai trabalhava na alfândega, e, portanto, eles não tinham disponibilidade durante o dia, a maior parte do dia pelo menos, para estar connosco, e, portanto, nós tínhamos que, de certa forma, nos autonomizarmos. E, portanto, eu abracei isto de corpo e alma, porque era a oportunidade de fazer algo que eu tinha uma paixão, que era o windsurf, que era, no fundo, o centro quase da minha vida. Eu quero muito fazer isto, mas para fazer isto eu tenho que cumprir determinadas premissas.
E depois também tive a sorte, eu adorava matemática e física, portanto escolher um curso de engenharia foi quase que, olha, não há outra hipótese, tem que ser isto. Eu peço imensa desculpa, estás sempre aqui a descer. E portanto, ao longo, principalmente durante o secundário, isto foi gerindo mais ou menos facilmente. É verdade que na altura nós não tínhamos a carga horária que hoje em dia os miúdos têm no secundário. Ai. Tu tens filhos que acho que já acabaram o secundário, não acabaram? Sim, exato. E é uma coisa que, por exemplo, na Finlândia, eu venho da Finlândia, sim, não é? Isso também não existe. Nós só dávamos 5 horas na escola e não trabalhos de casa. Eu acho que esse é um paradigma que nós temos que mudar. Mas pronto, na altura isso não existia, portanto eu tinha muitas tardes livres que eu aproveitava para passar o máximo tempo livre no mar. E penso que os meus irmãos também tentaram fazer isto de alguma forma. Claro que quando entrei na universidade o paradigma mudou muito assim, porque eu estava entregue a mim próprio, já não tinha o apoio dos meus pais, portanto eu tinha que gerir integralmente a minha vida e a carga horária aumentou consideravelmente, mas também o volume de trabalho que era preciso ter ali para conseguir cumprir as 50 cadeiras, eu nunca me esqueci deste número, 50 cadeiras que era preciso fazer no técnico, que eu entrei para o técnico, o que isso exigia. Eu não comecei da melhor maneira, porque quando fui para Lisboa nós não tínhamos um sítio para treinar, portanto eu fiquei praticamente o primeiro ano sem treinar, mas na verdade não foi o primeiro ano, porque tu deves te lembrar disso, nessa altura houve, não, tu se calhar estavas na Finlândia, claro. Nós tivemos uma questão que foi a PGA, Provas Gerais de Acesso, ou Globais de Acesso. E houve muita contestação à introdução destas provas de acesso à faculdade. E houve greves a nível nacional. E portanto eu fiz os exames de admissão ao técnico em junho, mas só comecei a primeira aula que tive foi em fevereiro do ano seguinte. Portanto eu tive ali... E por que razão? Por causa de toda essa manifestação, greves? Exatamente. Okay. E portanto eu tive 6 meses perdão, de férias, vamos chamar assim. Claro, depois paguei o preço, porque nós condensamos 2 semestres num semestre só, praticamente, e eu perdi logo 2 cadeiras de início, não consegui praticamente treinar naqueles de fevereiro até o verão. Portanto, foi um período ali difícil esse primeiro período, e foi o período onde eu tive, curiosamente, as piores notas no técnico. Perdão. Depois, eu finalmente consegui arranjar um sítio para treinar em Lisboa, comecei a ir mais ao mar, entrei no segundo ano, comecei a perceber também que gostava imenso daquilo que estava a fazer também lá na faculdade. E no fundo acabaram por ser quase 2 coisas complementares. Exatamente, eu comecei a perceber, acima de tudo, que o estar na faculdade desenvolvia-me um músculo que o desporto não conseguiria desenvolver da mesma forma, que era latente. E portanto aquelas competências que nós depois, que qualquer aluno do universitário vai ganhando, no fundo, para gerir toda aquela matéria que é dada, gerir os exames, que depois também tinha que associar com as competições que também queria fazer e com os treinos que também tinha que fazer. Foi um período muito, muito intenso, mas também muito bonito de viver. E depois também nós devemos chegar lá, mas eu ainda hoje em dia, quando vou a Lisboa e vou ao técnico, passo lá muitas vezes, gosto de me sentar nas escadas do pavilhão central, que conhece o técnico sabe do que eu estou a falar, olhar para a fonte luminosa e recordar aqueles 5 anos de passagem para B. Mas depois, no meio disto tudo, e andando um pouco para trás, eu continuava a ter aquela ambição de fazer algo na perfeição, mas eu também precisava, no fundo, de um contexto onde eu pudesse, de certa forma, testar aquilo que eu andava a fazer com o maior dos afinques e das paixões. E isso foram as competições, as regatas do windsurf, vamos chamar assim. Mas com que idade tu começaste exatamente a competir? Perdão, com 11 anos. 11 anos. Regatas. Exatamente. Eu lembro que a primeira regata que eu fiz foi a 5 de outubro de 1982, deve ter sido. E foi uma regata que se desenvolveu ali no Lido. E era a minha primeira experiência. Estava um dia maravilhoso, de sol, com vento fraco. Mas eu não consegui acabar a regata porque as minhas mãos começaram a doer de tal forma que eu simplesmente desisti. E lembro que vim para a terra a chorar babirranho.
porque a tentação de voltar para onde os meus amigos estavam todos a brincar e deixar aquele sofrimento que era o que eu sentia nas mãos, fez-me simplesmente abandonar aquilo. Mas depois, ao mesmo tempo, quando cheguei à Terra e vi que os outros vojadores tinham acabado a regata, tinham feito a competição, eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais desistiria de uma prova por causa de algo que fosse responsabilidade apenas minha. Eu podia partir alguma coisa, podia me lesionar, etc. Isto podia acontecer, mas que eu desistisse porque simplesmente aparentemente não tinha capacidade para aguentar o esforço que aquilo envolveria, eu jurei que nunca mais faria e realmente eu cumpri isso na íntegra até à data. Uau. João, eu quero voltar a esse tema, mas antes disso eu só gostaria de perguntar que idade tu tinhas? 20 anos quando participaste em primeiros Jogos Olímpicos? É verdade. Então, epá, eu já participei aqui, naqueles jogos escolares, na abertura. Então, e já nesses jogos na abertura eu chorava. Agora, não consigo imaginar porque participar nos Jogos Olímpicos com aquela envergadura deve ter sido assim algo profundamente marcante. Foi. E reparem, a primeira vez que eu participei, e realmente eu tinha 20 anos, 1992, e nós não tínhamos, eu não tenho aqui, mas não tínhamos um telefone na mão, não tínhamos Facebook, não tínhamos Instagram, não tínhamos internet sequer. A internet estava a dar os primeiros passos ainda à escala mundial. Eu lembro que no técnico havia um sistema de computador que se chamava o VAX, que era absolutamente horrível. E acho que eu só tive o primeiro computador quando entrei para o terceiro ano da faculdade. E essa história da internet era algo assim difuso ainda, porque nós não tínhamos conhecimento disso. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a informação que nós recebíamos era escassa. Claro. Portanto, a noção que eu tinha de Jogos Olímpicos é um grande evento, é difícil de ficar para lá e vão 10 mil atletas. Mas quando eu entrei no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, com os outros tais 10 mil atletas, eu percebi realmente a dimensão que eu tinha. E era... não chega aqui a palavra certa, mas eu fiquei... Não sei... Como se eu sentisse que não merecia estar ali. Foi quase isso. Eu sinto que não tenho valor para estar aqui presente. Foi quase isso que eu senti. E parecia surreal tudo aquilo que eu estava a ver ali. E tu disseste uma coisa que era quase vieram lágrimas aos olhos quando estiveste aqui neste festival. Isto não me aconteceu, mas eu lembro de olhar para alguém e era um atleta da Irlanda. Eu só sei que era da Irlanda porque os trajes, nós conseguimos identificar os trajes, porque toda a gente tem os trajes dos próprios países. E eu chorava compulsivamente no final desta cerimónia. Mas as lágrimas que eu vertia pareciam não ser de tristeza, seguramente, mas também não era só de alegria, era de algo que eu não conseguia, no fundo, apreender. E eu percebi que havia ali, naquele contexto dos Jogos Olímpicos, algo que ainda me escapava. E eu demorei 28 anos para perceber o que era isso. Eu sou muito lento a aprender as coisas. Mas nós devemos chegar lá também se tivermos tempo para isso, obviamente. Sim. Mas sim, mas foi fascinante. E quando eu regressei de Barcelona, eu soube que eu queria pelo menos tentar ir aos próximos Jogos. Só que eu sabia que para ir aos próximos Jogos eu não queria simplesmente ir como participante. Eu acabei em 23º em Barcelona. Foi mais ou menos a meio da tabela, mas eu achava que podia ir muito assim mais longe. E aquele tal conceito de perfeição ainda estava muito longe de ser alcançado. E então eu decidi naquele momento, quando regressei, que eu queria ir a Barcelona, mas que eu teria que tomar certas opções na vida para o fazer. E então quando cheguei ao meu apartamento em Lisboa, eu sabia que havia algo que me distraía imenso. E esse algo era a televisão. Eu tinha uma televisão que era deste tamanho, ainda me lembro, a preto e branco. E era botões de rodar, nem sequer era de carregar, era de rodar. Então eu olhei para a televisão e guardei-a no armário. E aquele foi o meu compromisso comigo mesmo, de que eu iria me comprometer, desculpa a repetição, em 2 objetivos. Eu queria ir aos Jogos de Atlanta, mas também queria acabar o curso. E durante 3 anos a televisão não saí de dentro. Estudar, treinar, Exatamente. Treinar. E durante 3 anos eu praticamente não tive férias e dediquei-me inteiramente àquilo. E muitas vezes quando eu falo disto, principalmente a jovens,
As pessoas acham sempre, mas isso não foi um desperdício, meu Deus, 3 anos só a fazer isso. Não foste ao cinema, não foste sair à noite, não foste... Foi uma opção. Mas de facto não fizeste nada disso, nem no fim de semana. Foi 7 dias por semana. Isto não foi logo instantâneo, eu reconheço, mas foi algo que se foi aperfeiçoando. E fui simplesmente cada vez aperfeiçoando mais aquilo que eu queria fazer e minando no fundo tudo aquilo que eu considerava supérfluo, aquilo que me distraía, aquilo que eu podia adiar para depois de alcançar este objetivo. E o que é certo é que eu descobri a capacidade que o ser humano tem de se focar em coisas nos contextos mais extremos. Eu dei por mim a estudar num metro apinhado de gente, num autocarro para ir para Cascais onde eu treinava, ou no comboio, a descansar em todos os momentos possíveis e imaginários e só focar-me naquilo. Eu não me distraía com rigorosamente mais nada. E esta capacidade que nós temos de nos centrar naquilo que é essencial, quando estabelecemos um objetivo, é de facto fascinante de viver. E depois perceber que ao longo destes 3 anos, eu acabei depois o curso em janeiro de 96, exatamente, como tudo isto foi afunilhando e como no finalzinho o universo até deu aquela ajudinha para que verdadeiros milagres acontecessem. As cadeiras que foram sendo feitas quase que, eu não quero dizer por magia, mas era... Com fluidez. Exatamente. Como se tudo aquilo se congregasse para que aquele objetivo fosse concluído na data que era preciso concluir, no momento certo. E tudo aconteceu realmente... Eu não vou dizer com fluidez, houve momentos muito críticos, muito difíceis, mas a vida está cheia de erros. Só que estes aqui pelo menos era uma opção minha. Eu tinha feito aquela opção e no final custou, claro, mas foi um privilégio poder viver aquilo. Uau! Quando tu participaste aqui na nossa Semana Holística, vieste aqui a fazer uma palestra que tu intitulaste Uma Companheira Improvável. Exatamente, um título improvável também. É mesmo, e então as pessoas, mas o que é isso? Isso é paixão, é mar, prancha. Mas a tua companheira improvável, efetivamente, ao longo do teu percurso desportivo, a jornada desportiva, foi a dor. É verdade. A dor física. Exatamente, e também às vezes mental, é verdade. Nem sempre fácil de perceber. Eu já dei aqui o exemplo de quando tinha os tais 11 anos. Exato. Que eu desisti por uma dor que era uma dor meramente física. E esta relação com a dor, eu acho que acompanha qualquer atleta. Na verdade, eu acho que acompanha qualquer pessoa. É um processo. Nós nascemos, a primeira coisa que nos fazem é dar uma palmada no rabo para chorarmos. E não choramos, penso eu que não choramos propriamente de alegria, choramos porque alguém nos deu uma palmada no rabo. E a nossa vida está feita ou a dor faz parte do processo de vivermos. Seja uma dor física, seja uma dor mental. Eu acho que os desportistas levam isto um pouco mais, ou aperfeiçoam este relacionamento com a dor de uma forma mais vívida, porque de facto quando se leva ao extremo a repetição de um determinado gesto, ele acaba por provocar inflamação, acaba por provocar no fundo uma dor física que nós temos que cuidar, temos que saber aprender com isso e temos que no fundo abstrair um pouco disso. E agora quero ver se não me perco nesta... Porque quando fiz aqui a apresentação eu tinha a vantagem de ter um PowerPoint e tinha uma sequência. Mas pronto, mas pelo menos o início está feito. Mas para eu perceber exatamente o que é esta questão da dor, é preciso irmos um pouco mais para trás. No meio deste processo todo, houve algo que aconteceu nas competições ou na minha carreira desportiva que foi absolutamente fascinante. E é o prémio que eu mais levo, o prémio que eu levo desta carreira com o maior carinho. Aquela noção de perfeição que eu falava quando era tal criança de 9 anos. Houve um dia aqui no Funchal que, quando saí da água, saí com a noção de que tinha feito algo perfeito. Mas não era só o gesto em si, era até a atitude mental com o gesto, a forma. E eu fui sozinho, a primeira vez que eu senti este vislumbre e que deve ter durado apenas alguns segundos. Era também, no fundo, uma comunhão com o meio onde eu estava.
Estou no meio do mar, nuvens, vento, água, um equipamento que é quase a projeção de mim mesmo, ou um prolongamento de mim mesmo. E eu podia sentir tudo. O que é que a minha cabeça pensava, o que é que a minha mente pensava, de que forma que eu lidava com tudo aquilo que estava a acontecer. Eu conseguia sentir, no fundo, a água a passar por baixo do casco da prancha, o vento a correr na vela, as ondas, as nuvens. E este sentimento de comunhão, e depois fazê-lo sem esforço, sem qualquer ansiedade, sem qualquer dor até associada, foi absolutamente mágico. Perdão. Ora, isto aconteceu sozinho aqui. Mas depois, à medida que eu fui aperfeiçoando nesta maravilhosa modalidade, isto levou alguns anos, como se deve calcular, acabou por acontecer também nas competições. E nas competições, eu acho que a melhor forma de descrever aquilo que acontecia era, imagina um filme em que só tu sabes o guião, mas onde há mais de 90 participantes, que são os outros adversários todos, ou os outros companheiros, não vamos chamar adversários, que isso seria um termo demasiado agressivo. Tens mais de 90 pessoas no fundo que têm um mesmo objetivo, fazer um percurso à volta de umas boias o mais rapidamente possível. Só tu sabes o guião e tens uma vantagem enorme sobre todos os outros. Além de saberes o guião, todos os outros estão em câmara lenta, exceto tu. Uau. E portanto tu consegues antecipar tudo o que vai acontecer, consegues prever o que vai acontecer, tens uma comunhão perfeita com tudo. E mais, tu olhas para os teus companheiros, alguns deles amigos de longa data, e consegues sentir neles aquilo que tu já sentiste em ti: medo, ansiedade, raiva, algumas vezes também alegria, mas ansiedade, esforço. E depois fazes tudo isto como se fosse a coisa mais natural deste mundo, e como se fosse tão simples como respirar. Uau. É absolutamente mágico, é verdade. E a sensação que eu tinha antes disto começar era de inevitabilidade, como se fosse perfeitamente inevitável que a pessoa que faria aquele percurso à volta daquelas boias o mais rapidamente possível seria eu. E, portanto, antes mesmo daquilo começar, já quase que sentia uma compaixão para os meus amigos, porque por mais que eles se esforçassem, não haveria qualquer hipótese de alguém conseguir fazer aquilo mais rápido e mais perfeito que aquilo que eu iria fazer. E isto foi acontecendo. Perdão. Primeiro numa rata só, depois um dia inteiro, depois uma semana. Oh, uau, e durante uma semana. Todos os dias que eu ia para o mar era sempre esta sensação. Antes daquilo começar, eu simplesmente entrava num estado que os psicólogos do desporto gostam de descrever como flow. E era como se... Transcendeste. Exatamente, era a parte mais bonita do dia. Tudo o resto era vivido de uma forma normal e depois de repente aquilo, antes de começar, eu já senti como se a respiração acalmasse e eu entrava num meio absolutamente mágico. Isto foi muito bonito durante 2 anos e durante 2 anos, de facto... Que idade tinhas quando isso... já foi depois dos Jogos de Atlanta. Tinha 24, 25, 26. Não é mesmo assim muito, muito novo. E depois, até que houve um dia, em 1999, eu também me lembro muito bem desse dia, num pôr do sol, na Polónia, a meio de um campeonato da Europa. Eu fui ver o pôr do sol no telhado da minha casa, da casa que nós tínhamos alugado lá, e dei-me conta que isso ia acontecer outra vez. Eu já estava outra vez no top 3 nesse campeonato da Europa, e sentia que ia entrar outra vez, ou que estava a entrar paulatinamente nesse estado, e foi a primeira vez que eu racionalizei aquilo que me estava a acontecer, que eu tomei consciência, ou perfeita consciência deste estado de espírito em que eu entrava. Mas eu não dei só consciência. Quando isto aconteceu e quando eu racionalizei isto, uma parte de mim passou a desejar entrar nisto. E quando eu passei a desejar entrar neste estado, eu perdi a inocência e ele desapareceu. E quando digo desapareceu, desapareceu mesmo. Uau! No dia seguinte, eu deixei de bojar tão bem como eu conseguia. Portanto,
No fundo, tinhas alcançado para já esse estado de perfeição que tu desejaste. Que Exatamente, querias. mas sem tomar consciência. Exato. E quando eu racionalizei isso, eu passei a desejá-lo, a ambicionar entrar nisso. E quando a ambição surgiu, eu perdi a inocência e, portanto, ele desapareceu. Porque tudo isto acontecia porque eu simplesmente não ambicionava entrar nisso. Isto acontecia naturalmente. E eu acabei esse campeonato já em 7º e depois fiz uma longa travessia no deserto durante anos. E não é que eu não continuasse a ter bons resultados, mas eu já não sentia aquela alegria, aquela comunhão, aquela simbiose perfeita com tudo. Eu continuei a qualificar-me para os jogos, mas já não tinha de facto aquela magia associada. E quando fui aos Jogos de Sydney em 2000, foi provavelmente a pior semana desportiva da minha vida. Perdão. Eu fui como favorito e acabei em 18º. E eu nessa altura já teria 28, 29 anos. E, portanto, Já. é preciso ver que quando eu comecei o jogo, quando comecei esta carreira, as carreiras desportivas acabavam antes dos 30 anos. Era essa a tendência mundial. Portanto, e depois isto foi paulatinamente evoluindo. E hoje em dia as carreiras já se prolongam muito, muito mais, aliás, como vamos ver, não é? E portanto, mas 28 anos ou 30 anos era assim uma meta razoável para acabar uma carreira desportiva. E eu era engenheiro e o desporto tinha uma coisa, tinha um lado, um senão quando se pensa em longo prazo. A gente nunca sabe quando é que aquilo vai acabar. Nós visionamos e acabou. Podemos deixar de ter resultados e acabou-se, porque não temos depois financiamento, isto não acontece sem financiamento. Portanto, havia aqui uma série de coisas que não dependiam só, quer dizer, dependiam obviamente de mim, do meu rendimento, mas uma lesão pode sempre acontecer e, portanto, mas a engenharia podia ir até aos 62 anos se eu tivesse lucidez intelectual suficiente para isso, ou se fosse competente suficiente para isso. E, portanto, eu achava que teria que haver uma determinada altura que eu teria de decidir por uma ou por outra. E achava que com 30 anos isso já seria bom. Só que os Jogos de Sydney foram tão maus que eu achei que eu deveria prolongar pelo menos por mais 4 anos. Ainda cheguei a ir a Atenas. E em Atenas eu de facto abandonei a minha carreira desportiva porque já tinha 32 anos. Exato, já eras velho. Já tinha idade suficiente para ganhar juízo. E fui-me dedicar à engenharia. E fui durante um ano engenheiro a tempo inteiro, das 9 às 9. O tempo suficiente para perceber que afinal eu gostava mesmo era de andar de prancha. Ok. Perdão. E que ainda tinha em mim a energia para querer abraçar isso. E desta feita eu abandonei a engenharia realmente integralmente e peguei numa prancha e numa mala e fui dar a volta ao mundo e fui no fundo perseguir este sonho. Quando tu falas de dar a volta ao mundo, é passar mesmo de um sítio para outro, procura de ondas, é isso? No fundo nós, não era só eu, isto é um conjunto de pessoas que vão seguindo um determinado circuito que existe à escala global. Ok. E nós vamos, no fundo, escolhendo depois locais próprios para treinar. Eu depois tive a sorte, tinha um amigo que vivia em Búzios, no Rio de Janeiro, que tinha uma casa à beira-mar e que nos convidava sempre para lá ir. E, portanto, os nossos invernos eu passei nos verões lá. Era a minha base de treinos, a minha e de mais não sei quantos velejadores. Mas depois havia aqui algo, e eu queria perceber porque é que aquela magia que eu tinha sentido uns anos antes, porque é que isto acontecia, porque é que tinha desaparecido. Bem, quer dizer, eu sabia os mecanismos porque tinha desaparecido pelo menos. Certo. Mas eu queria explorar este potencial que o ser humano tem de realmente fazer algo na perfeição. Como é que isto é possível acontecer e que processo é que leva a que uma pessoa tenha esta capacidade de realmente fazer isto na perfeição. E foi em 98 comecei a praticar yoga e depois, mais tarde, descobri que afinal o yoga era no fundo uma técnica que me levava a ganhar a estrutura para poder meditar. E percebi que realmente, se quisesse efetivamente perceber esses mecanismos, eu teria que aplicar-me nesta técnica maravilhosa de meditação. Eu demorei muito tempo até perceber, quando digo muito tempo, é anos até perceber que
qual técnica que eu identificava, e descobri o Vipassana por meio de, já não sei exatamente como, mas descobri o Vipassana através de uma interposta pessoa que já teria feito este curso, e fiz 2 retiros, um em Barcelona e depois um na Nova Zelândia. E neste, na Nova Zelândia, eu já era o que eu chamo old student. Já tinha feito um curso. Portanto, já tinha tido a experiência de conseguir sobreviver 10 dias em silêncio. Em silêncio, meditando 10 horas por dia, são estes os números. E quando estava na Nova Zelândia, houve algo que aconteceu que me fez perceber, de facto, ou ganhar maior consciência sobre estes processos, especialmente relacionados com a dor, que era algo que também me acompanhava, que me continuava a acompanhar. Ao fim do 3º dia, supostamente nós tínhamos que ficar 1 hora, tentar ficar 1 hora completamente imóveis, sem nos mexermos. E a primeira vez que eu tentei fazer isso, eu já andava com dores nos joelhos e sentia que quanto mais eu tentava esforçar-me para ficar aqui sentado, mais me doíam os joelhos, ao ponto de eu sentir que me estavam a enfiar uma faca nos joelhos e que eu iria ficar inválido. E então, apesar de supostamente nós não fazermos quase um voto de silêncio, nós poderíamos interpelar quem estava a orientar o curso se tivéssemos uma dúvida existencial muito grande. Ou se... Falado ou por escrito? Não, falado. Falado. Okay. Então pedi uma audiência em privado e expliquei-lhe o meu problema. E vou sair daqui inválido. Vocês não estão a ouvir. É verdade, eu já... E esta pessoa que geria isto, com a maior das compaixões, virou-se para mim e disse assim: olha, esta técnica já se desenvolve há pelo menos 2500 anos. Nós não temos nenhum registro de alguém ter ficado inválido. Não estou a dizer que não possa acontecer, mas... Pouco provável. É pouco provável. Pelo menos estatisticamente isso nunca aconteceu. Ou estatisticamente a probabilidade é quase 0. Portanto, eu sugiro-te que tu tentes te focar naquilo que estás a sentir, na dor que tu estás a sentir. Não era bem a resposta que eu queria ter. Eu queria, no fundo, era um Benuron ou uma aspirina, uma coisa qualquer que me fizesse ter menos dores. E fui-me focar nisto, da dor. Vamos lá ver o que isto tem para me dizer. E depois comecei a perceber, à medida que me fui cada vez focando mais nisto, que afinal a dor não era permanente, que ela parecia que tinha vida própria, pulsava, às vezes até deixava de se manifestar. Depois não era no joelho todo, ou nos joelhos todos, era mais focada do que eu pensava. E depois de repente eu lembrei-me. Quando eu era adolescente, eu pratiquei outras modalidades desportivas. E uma delas foi o judo. E pratiquei judo muito assiduamente. Eu até pensava, a determinada altura, que eu ia abraçar esta modalidade de corpo e alma. Eu adorava a filosofia do judo também. Era um desporto muito mais barato que o windsurf, porque os meus pais adoravam essa faceta. E tinha um grupo de amigos que também gostavam daquilo, que eu ficava muito perto de terra, de casa. Logisticamente era muito fácil e portanto eu fui-me aperfeiçoando. Mas depois o windsurf começou a falar mais alto e eu percebi que a minha paixão realmente era o mar e que eu gostaria mesmo de seguir era o windsurf. Mas tinha esta questão do judo. Como é que eu iria, no fundo, dizer aos meus pais que, olha, afinal eu não quero praticar esta modalidade, eu quero praticar esta. Como é que eu iria dizer ao meu instrutor, que também apostava muito em mim, tinha um carinho especial por mim nessa altura, como é que eu vou justificar que, olha, afinal eu quero seguir o windsurf? E queria arranjar, do alto dos meus 13 ou 14 anos, uma desculpa que fosse convincente. Perdão. Eu sabia que a minha mãe tinha uma, vamos chamar quase, paranoia com as lesões. Eu achava que nós carregarmos as pranchas que íamos ter uma hérnia nas costas e que o nosso desenvolvimento ia ser afetado e que mesmo nos judo, aquelas pancadas. Né? E então eu comecei a dizer que tinha uma dor nos joelhos. Eu tenho uma dor nos joelhos, tenho uma dor nos joelhos. Dia após dia, mês após mês. Isto foi, primeiro, de uma forma mais discreta, isto foi muito bem pensado. E, portanto, a iniciativa de abandonar o judo partiu dos meus pais.
Eu acho que é melhor tu abandonares isto. Porque realmente tu vais ganhar um problema nos joelhos e os joelhos vão-te acompanhar para o resto da vida. No dia que eu me lembrei disto, quase 25 anos depois, a dor desapareceu. A meditação vipassana. A dor desapareceu. Exatamente, completamente. E eu apercebi-me, a partir daí, que todas as dores que eu tinha, na verdade, tinham origem, acima de tudo, mental. Reparem, isto é uma questão muito pessoal. Eu às vezes falo disto a pessoas e as pessoas não, mas eu tenho uma doença, não vai dizer que a doença que eu tenho foi de origem mental. Eu não tenho resposta para isto tudo. Eu sei que no meu caso, eu reconheço nitidamente, ainda hoje em dia reconheço isso, que as dores que tive, as doenças que tive, os acidentes que tive, tiveram sempre origem num pensamento, numa emoção. Sério? Que eu de alguma forma que esteve cá dentro. Quando eu me apercebi disto, já numa fase muito adiantada de meditação, eu percebi que de facto no meu corpo eu tinha manifestações físicas de tudo aquilo que tinham sido os meus pensamentos ao longo de décadas, até aquele momento. E isso foi acima de tudo libertador, pensar que, ou perceber que afinal eu sou dono de mim mesmo e que eu podia de facto ter plena consciência de todos os aspectos da vida e daquilo que nós somos e do papel que nós temos aqui e de como é que nós podemos lidar com tudo isto que é no fundo a vida. E depois eu comecei no fundo quando saí do lá, saí profundamente transformado. Esta minha relação com a dor foi extraordinariamente libertadora, mas também até assustadora. Eu não sei quanto tempo é que a gente ainda tem, portanto has de controlar aqui para não me exceder, mas houve momentos a partir daí da minha vida que eu me apercebi que a dor nunca seria um impedimento para eu atingir um determinado fim, desde que esse fim fosse minimamente nobre, pelo menos. E a capacidade que nós tínhamos, de facto, de lidar com isso e de perceber os mecanismos que estarão por trás de qualquer dor que nós sentimos, qualquer reação física que nós temos no nosso corpo. E isso foi também tão libertador que há um momento que é quando eu acabo a minha carreira desportiva nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando eu vinha a caminho da Marina Olímpica, em que eu me apercebi que eu não queria mais nada na vida. Eu não tinha nenhuma ambição, nenhum desejo, não queria mais nada. Desapego total. E este sentimento de perceber que eu podia viver a minha vida plenamente, porque não tinha mais nada, não desejava mais nada. Repara, não é isto à letra. Eu continuo a desejar que venham dias de vento e continuo a querer ter saúde, continuo a querer ter amor, tudo claro. Isso. Mas eu vejo de uma forma, vivo tudo isso de uma forma incondicional. Se houver um dia de vento, está tudo bem, se não houver também não há mal nenhum. Mas vai ser lindo. Eu não sei se eu ainda não, mas foi muito, muito libertador e isto permitiu-me viver todos os dias sem o peso enorme que nós muitas vezes carregamos em cima de nós, que é eu quero fazer isto, eu quero ser isto, eu quero ter aquilo, e não ficar condicionado por isso e poder viver a vida absolutamente livremente. E não vou dizer que eu consigo isto todos os dias, em todos os momentos, mas pelo menos na maior parte das vezes eu consigo ter essa liberdade incrível que é poder viver assim. Uau! João, eu acho que não consegui fazer metade das perguntas. E já acabou. Eu acho que nós vamos ter um episódio 2 porque de facto tu tens umas histórias e eu lembro-me da palestra que tu contaste, ainda tantas histórias que ficou por partilhar e que são todas elas tão inspiradoras. Eu lembro-me que bebi cada palavra e só no final pensar, pai, agora não gravei isto, como é que eu vou passar isto para as minhas filhotas que é contar? Tu já publicaste alguns livros, é verdade, o Vagabundo dos Mares. Dos Mares e Crônicas do Mergulhador. Tu contas estas histórias nesses livros? Algumas sim. Okay. Há alguns episódios que eu nunca contei
Ai, há tanta cena que eu queria perguntar. Eu peço desculpa por estar sempre a tossir. Para quem nos está a ouvir deve ter sido uma chatice, mas pronto. Não tem problema nenhum, João. Assim, num jeito de terminar, em quantos países tu já visitaste? Já visitaste a conta? Não, mas foram umas dezenas. Dezenas. Sim. Então, para uma pessoa que conhece o mundo de canto a canto, tens fé na humanidade? Tenho. Houve duas coisas que eu me apercebi das viagens todas que fiz por esse mundo fora. Primeiro, e acho que se calhar é mais importante, nós vivemos no paraíso. Mas na verdade, qualquer sítio pode ser o paraíso. Exato. Eu acho que eu vivo no paraíso. O sítio onde nós tivemos o privilégio de nascer e viver é absolutamente fantástico e único. Este contexto onde nós vivemos, esta ilha, nem tudo é perfeito, nem tudo é bom. Houve muita coisa mal feita, mas também houve coisas absolutamente maravilhosas e nós podemos fazer coisas maravilhosas. E o que mais me impactou foi alguns países, algumas zonas que eu tive, que eu poderia apoiar, que antes de as conhecer eu poderia apoiar de um inferno e nunca quereria viver lá. E que eu fiz questão de entrar e não vou ter que viver lá dentro, mas tentar perceber o que era viver num ambiente daqueles. E eu pude ver, mesmo naqueles contextos, pessoas com alegria, que queriam fazer um mundo melhor e que viviam o seu dia a dia com amor, com alegria e com esperança. E portanto sim, eu tenho uma fé inabalável na humanidade e no potencial que nós temos e realmente aquilo que nós podemos fazer. E isso é extremamente reconfortante também. João, as lágrimas que tu reparaste no senhor que era de Israel, foi isso? Não, da Irlanda. Isso. Chegaste a perceber a origem dessas lágrimas? Sim, foi na cerimónia de encerramento dos Jogos do Rio de Janeiro, onde fui eu que chorei essas lágrimas, e acho que são lágrimas de uma vida com significado. E isso, viver uma vida com significado, é um prémio ou um sentimento inexplicável. E foi arrebatador sentir isso. Eu demorava 28 anos para perceber isso. E foi preciso eu viver aqueles 28 anos para perceber que eu tinha realmente vivido uma vida com significado. E que ela não tinha acabado a bem, graças a Deus. Que bom. João, quero muito agradecer a tua presença. Obrigado, eu. O tempo passou a voar e eu acho que nunca fiz um podcast que eu sentisse tipo, não, socorro, 40 minutos ainda não. Queria mesmo ter feito muito mais perguntas, mas vamos fazer, se tu aceitares, vamos fazer um segundo episódio. E então quero te agradecer muito e que continuas a inspirar os demais com as tuas histórias, com a tua forma de estar, com a tua forma de ser, porque de facto tu és testemunho vivo, não é? Daquilo que é seguir os seus sonhos, colocar foco naquilo que se quer e seguir o seu coração. De facto, a tua vida é incrível, a tua história de vida é incrível e é um foco para as outras, o farol para as outras pessoas, e acho que isso é muito inspirador para todos nós, inspirarmos a vida uns dos outros, não é? Quando alguém nos mostra, tipo, é por aqui, é possível iluminar o caminho, não é? E tu fazes isso com a tua história da vida, com as tuas histórias, com o teu sorriso, com a tua forma de estar. Então sou mesmo muito grata por teres cá vindo, partilhares um pouco, porque foi só uma pincelada, mas... Muito obrigado, Marca. E eu confesso que demorei muitos anos até ganhar a coragem de partilhar estas coisas. E ainda hoje em dia custa-me, há coisas que me custa partilhar. Mas eu acho que quando era novo, houve tanta gente que me inspirou. E eu uma vez vi, está em inglês, mas vi Aspire Today, Inspire Tomorrow. E acho que isto é o papel que todos nós devemos fazer. E toda a gente pode ter histórias incríveis. E tem, na verdade, histórias incríveis. Com toda a certeza. Com toda a certeza, é isso mesmo. Então, olha, João, mais uma vez obrigada e obrigada a todos que estão aqui para nos acompanhar este lindo podcast do portal e até o nosso próximo encontro. Obrigado.